Olá, queridos! Estamos aí no nosso segundo vídeo sobre mentoria ministerial. No primeiro nós falamos sobre o nosso potencial de Deus com as nossas vidas, nos escolhendo antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos discípulos, para sermos semelhantes a Jesus, é o propósito dele conosco. Hoje nós queremos falar sobre a cruz, a operação da cruz de Cristo na nossa vida. Mas antes eu queria trazer uma curiosidade para ti, para cada um aí que nos acompanha, sobre a palavra mentor. Mentoria ou mentoreamento é quase que vem da palavra mentor, é um neologismo em cima do mentor. E quem é o mentor? O que é o mentor? Temos uma história grega, na mitologia ou história grega, de um grande guerreiro, o guerreiro Odisseu, que foi para a batalha na guerra de Troia, e ele tinha um filho, Telêmaco, um filho pequeno, né, que ele deixou os cuidados do mentor, aqui mentor com M maiúsculo, esse personagem, então, grego, que cuidou do Telêmaco, seu nome era Mentor. E o Odisseu, né, alguns também chamam de Ulisses, o Odisseu, ele foi para a batalha, aquela batalha durou 10 anos e demorou, quem sabe, mais uns 10 anos para ele voltar. E quando ele voltou para casa, o seu filho Telêmaco já era um homem feito, já estava grande. E ele ficou aos cuidados do tutor, esse o tutor que cuidou dele, o instruiu, assumiu como que uma paternidade assim sobre a sua vida. Inclusive, vendo mais algum aspecto sobre isso, dizem que o Telêmaco quis encontrar o seu pai, o Odisseu, na volta da batalha, viajou e o mentor foi junto com ele, ensinando então coisas para ele, tendo mais experiência, ensinando e assim tutoriando, ensinando, mentoreando. Então vamos usar a palavra que tem origem nessa palavra antiga aí, o mentor, né, que era o nome dele na verdade. Então o mentor, modernamente usando essa palavra para mentoria, mentoreamento, pode ser instrução, uma pessoa que decididamente que influencia no desenvolvimento de uma outra pessoa mais jovem, ou um colega mais experimentado que transfere sabedoria, fala sabedoria, ensina sabedoria para um colega mais novo, e assim vai, um instrutor, um mentor. Nós usamos muito na igreja a palavra discípulo e discipulador, né? Mas o mentor, ele pode ir até um pouco além disso, no sentido de ser quase que um padrinho, ou também um pai espiritual. O discipulador também pode ser um pai espiritual, e é um pai espiritual para aquele que está sendo instruído, né? Fica isso aí de assim, uma curiosidade sobre a palavra mentor, esse personagem que cuidou do Telêmaco, enquanto o Odisseu foi para a batalha de Troia, até a sua volta ali. Aprendi isso aí nesse livro aqui, ó. Uma forma de mentorear as pessoas também, indicar bons livros. Esse livro aqui, ele fica invertido ali, né? Com o ferro, como o ferro afia o ferro, né? Um livro de Howard e William Hendricks, pai e filho, Howard Hendricks, já falecido. Esse livro, por exemplo, eu achei aqui em casa, estava querendo ler uma coisa legal, uma coisa importante, é da Shed Publicações. Achei aqui em casa, que já tínhamos há mais tempo aqui, foi um livro muito bom de ler nesse período aí, a formação do caráter por meio do mentoreamento. Então, colocado isso, amados, hoje queremos falar sobre a cruz. Para você servir a Cristo, para você ser um discípulo, um servo de Deus, um ministro na casa de Deus, que é o nosso propósito aqui, falar sobre isso, nós precisamos realmente estar crucificados com Cristo, ser pessoas crucificadas. Me lembro quando aprendemos muito sobre igreja em células, Dr. Ralph Neighbor Jr. usava essa expressão de estarmos crucificados, ser pessoas tratadas, pessoas transformadas por Jesus, pessoas quebrantadas, pessoas que aprenderam a deixar a sua própria vontade carnal, mas encher-se da vontade de Deus para a sua vida, permitindo assim aquele quebrantamento que às vezes pode até doer na nossa alma, mas que é o quebrantamento da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Nós vemos isso no próprio exemplo do Senhor Jesus no Getsemane,
Quando ele ora ao Pai, ora a Deus: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu o beba, mas e seja feita a tua vontade, mas não seja como eu quero, seja como tu queres, a tua vontade seja feita. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu também. Jesus ensinou a orar no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para nós sermos pessoas assim, que abrem mão da sua vontade e permitem a vontade de Deus na nossa vida, isso significa nos esvaziar de nós mesmos e enchermos-nos da vontade de Deus, do Espírito Santo, enchermos-nos de Jesus. Jesus mesmo passou por esse kenosis, uma palavra grega, para esse esvaziamento, quando diz lá em Filipenses capítulo 2, ele mesmo a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tendo se tornado obediente até a morte, né, em figura humana. Depois Deus o exaltou sobremaneira, ele ressuscitou e foi exaltado. Então Jesus mesmo se esvaziou, né, assumindo a forma de servo, e nós precisamos seguir o modelo de Cristo, sermos crucificados com ele, mortos para nós mesmos, para nossa própria vontade, e fazemos a vontade de Deus, então ressuscitados em Cristo Jesus também, como Paulo diz, tendo essa experiência na sua vida: ora, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, é uma substituição, né? Claro que a nossa identidade, a nossa personalidade continua, mas enchermos-nos de Cristo Jesus e passarmos adiante aquilo que temos recebido, o seu caráter, a sua presença, o seu poder, a sua palavra, é isso que Deus quer fazer conosco. Então, nós precisamos aqui viver essa cruz, esse andar da cruz, aprendendo com Jesus, né? Estar crucificados. Isso envolve renúncia, entrega, e para que sejamos realmente discípulos. Jesus falou assim: aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então veja a palavra renúncia, entrega. E Jesus diz aqui para os seus discípulos, nós vamos ler em Lucas capítulo 9, verso 23, ele dizia para todas as pessoas: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. A operação da cruz. Negue-se a si mesmo. Não tem como seguir o orgulho, não tem como seguir as vaidades pessoais e pretender seguir a Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso tem a ver com os nossos relacionamentos familiares, relacionamentos de igreja, vivência nesse mundo, né? E certamente negar-se a si mesmo, principalmente também no ministério cristão, de sermos pessoas crucificadas com Jesus, no sentido de não querer aparecer, não querer rivalizar com os outros, não passar por cima dos outros, mas ser uma pessoa que tem um espírito manso e humilde, aprende de Jesus a ter um espírito manso e humilde, como é o seu espírito, né? Jesus fala: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as almas de vocês. Ora, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz. Cada um tem a sua cruz para carregar, né? Dia a dia, todos os dias, tome a sua cruz. Tome decisões que glorifiquem a Deus e que muitas vezes vão significar o abrir mão da própria vontade para amar, para abençoar, para não ser egoísta, não ser orgulhoso, porque isso não combina com o Evangelho de Cristo, com o caráter de Cristo, mas para ser compassivo, para ser altruísta, para viver o mandamento do amor, né? E continua dizendo: dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então essa é não viver a vida da alma, né? Do meu eu, porque o nosso eu já está crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo também ensina isso, né? Que a nossa velha natureza já foi crucificada com Jesus, já está sepultada com Cristo, e a nossa nova natureza, a vida do Espírito de Deus, a vida de Deus em nós a partir do novo nascimento, essa é a vida que deve prevalecer e substituir essa vida do próprio eu para a glória de Deus. Vamos viver assim, amados, essa vida substituída. Podemos chamar também a vida substituída, a vida de Cristo em nós. Renúncia,
renúncia, entrega, sacrifício, né? Ainda que o maior sacrifício, o grande sacrifício foi a vida de Deus, a vida do Senhor Jesus, melhor, o Filho de Deus dado por nós na cruz, para que nós possamos ter vida nele e render-lhe graças e viver para ele. Assim seja, espero que esse vídeo tenha te edificado e possa continuar te orientando para seguirmos adiante nessa mentoria ministerial, né? Até o próximo vídeo, então vamos falar ainda sobre a unção, sobre o chamado de Deus. Grande abraço a todos, Deus te abençoe.